Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui um vídeo de apresentação do Flash, esse Volkswagen Gol geração 4, ano modelo 2013. Bom, começando, eu queria começar com um pouquinho de história para falar a respeito desse carro, que uma das curiosidades desse G4 é que essa geração ela não estava prevista para nascer. O Gol já não existiria mais quando essa geração foi feita. Mas a princípio, e também tem uma outra história que é bastante curiosa, quanto à criação da segunda geração do Gol, que eles chamam esse carro de geração 4, mas na realidade ele é um Gol de geração 2, que é só um facelift em cima do Gol G2, né, que foi apresentado em 94. Bom, esse carro é uma derivação da plataforma BX dos anos 80, que originou o primeiro Gol. Ela nasceu na era da Auto Latina, né, essa geração, e também foi um dos fatores primordiais para o fim da Auto Latina. Por quê? Quando a Auto Latina foi feita, a Volkswagen e a Ford compartilhavam carros e plataformas. Entre os carros que foram lançados, que existiram praticamente comumente entre as duas, foram o Apollo e o Verona, que praticamente eram os cortes sedã da Volkswagen, o Logos, o Pointer, que eram as versões de sedã de duas portas do Verona, e o Pointer era a versão de 5 portas do Escort. Além do Santana e do Versalhes, que também eram praticamente os mesmos carros, né? Inclusive com a Royale, que era a versão de 2 portas da Quantum, né? E depois foi de 5 portas. Bom, esse carro ele nasceu nessa época, né? Essa plataforma, esse projeto. E era um projeto que foi bastante audacioso, porque o mercado estava evoluindo muito, né? Nós tínhamos acabado de ter acesso aos carros importados e o Gol quadrado estava extremamente defasado, principalmente depois que surgiu o primeiro Corsa, né? O Corsa B, aqui no Brasil. Então a Ford e a Volkswagen começaram a correr para fazer um projeto de um carro que também seria feito para as duas fabricantes, porque a Ford insistia no carro popular que era o Escort Hobby, que era bastante interessante até, porque tinha uma opção 1.6 e tinha suspensão independente na traseira. E a Volkswagen com o Gol. Além de tudo, né, ambas as duas compartilhavam motores, né? O CHT foi para a Volkswagen com o nome de AE, de alta economia, e o AP foi para a Ford, que foi instalado inclusive no Escort, Verona, até Del Rey utilizou esse motor. Mas voltando aqui para o Gol, que é o que interessa. Então as duas começaram a fazer o projeto, desenho do carro e tudo. O carro ficou pronto no final de 1993, só que a Volkswagen ela viu que isso daqui faria muito sucesso, visto o sucesso propriamente dito do primeiro Gol, do Gol quadrado, da primeira geração. Então a Volkswagen não queria compartilhar mais o projeto com a Ford, porque a Ford ela chegou a montar, existe imagens na internet, mostrando o que seria o Ford Festiva, que seria o hatchback compacto da Ford, que era derivado do Gol. E vocês imaginem que normalmente, principalmente naquela época, o acabamento dos carros da Ford eram excelentes, né? Então vocês imaginem se aparece um Ford Festiva de 5 portas. O Gol só foi ganhar 4 portas ou 5 portas no final da década de 90. O Gol 2 portas ele ficou até 97, 98. O Gol só teve 2 portas, a Paraty também, né? Então vocês imaginem se lançam um Ford Festiva com acabamento melhor e o interesse do mercado que era já ter portas a mais, né? Não queria mais um carro de 2 portas. E iria acabar com o sucesso do Gol. Então houve a dissolução da Auto Latina. E esse foi um dos fatores. E esse Gol realmente foi um sucesso muito grande. Ele simplesmente é a geração... essa plataforma, esse modelo, ele é composto de 3 gerações, entre aspas, mas uma geração só, que é o G2, o G3 e o G4. É o Gol que mais vendeu de todos os tempos, né? E trouxe bastante tecnologia para a família Gol. Esse daqui não tem nada e não podia ter nada, e depois eu vou explicar o porquê.
esse carro, quando ele foi lançado em 94, posteriormente em 95, quando do GTI 16 válvulas, teve um motor 2.0 de 16 de 153 cavalos. Isso, durante a década de 90, era muita potência. Podia ter ABS, airbag, né? Coisas que esse carro não tem. Então ele era relativamente evoluído para aquela época, né? Aí agora a gente vai falar um pouquinho da história do Gol G4. O Gol G4 era o Gol que não era para ter nascido. Como assim não era para ter nascido? Em 2003, a Volkswagen lançou o projeto que veio a se chamar o Fox, né? Era o projeto Tupi, derivado da plataforma PQ24, que já vinha sendo projetado desde o início dos anos 2000. A plataforma PQ24 era aquela plataforma do polo dos faróis redondos, né? A Volkswagen queria lançar o Fox e lançou. E o interesse na Volkswagen em lançar o Fox era acabar com o Gol. Naquela época ainda existia o Gol geração 3, só que era um monte de Gol, né? Era o Gol geração 3 mais recente, que tinha aquele acabamento preto por baixo do para-choque. Tinha o Gol City, que era um Gol geração 3. E ainda tinha o Gol Special, que era o Gol de segunda geração, né? Que era vendido como modelo de entrada. Então, eles não queriam mais o Gol como um carro de linha. E eles desistiram do projeto do Gol. Eles estavam preparados para tirar o carro de linha e deixar só o Fox. Né, que o Fox ele tinha um conceito moderno, a plataforma era moderna, o carro tinha um espaço interno enorme, porque ele era desenhado no conceito das minivans, né, que era um conceito que estava em alta no início dos anos 2000. Então eles queriam lançar aquilo e que aquilo fizesse sucesso, só que o carro não decolou. Primeiro porque o motor 1.0 era muito fraco, que é esse mesmo 1.0, só que o Fox era muito mais pesado. Segundo que ele também só foi lançado com 2 portas, numa época que só se comprava carros de 4 ou 5 portas. Então isso prejudicou muito o Fox no início, né? E fora que o nome Gol tem muita força até hoje, né? E novamente está abandonado, né? Vamos ser sinceros, né? O Gol atual, o Gol G7 ou o Gol G6, eu nem sei em que geração o Gol está nesse momento, ele está abandonado pela Volkswagen. O que eu acho um erro, porque é o carro que mais dá rentabilidade para a marca, né? Então, o que a Volkswagen se viu ter que fazer? Não tinha nenhum projeto, ela teve que correr para fazer um novo Gol, porque o Fox não decolava e o Gol estava perdendo vendas em geral, o Gol G3. Então nasceu esse carro, que é o Gol da geração 4, que ele foi feito para ser um carro pé de boi, não ter nenhum grande luxo nem sofisticação. Perdeu a dupla parábola nos faróis, nunca teve ABS airbag. Vai ter gente aí na internet falando que teve, mas nunca teve. Não existia essa de botar o painel do Gol G3 que tinha airbag, não. Sempre foi esse painel. O acabamento do carro era muito mais simples do que o do G3. Eles tiraram toda a pouca sofisticação que o Gol tinha, né? Para deixar ele como um carro calção, foi uma geração calção, para o lançamento da geração 3, de geração 3 real, né, a terceira geração de verdade, que seria a quinta geração, né, aquele Gol mais atual, que pega um pouco da plataforma PQ24, que deriva Fox e Polo, daquela época, mas misturado com a plataforma do Gol BX, nascendo o Gol geração 5. Agora a gente vai continuar agora mostrando o carro em detalhes. Então, pessoal, vamos começar aqui o vídeo do começo. Então, é um Gol G4, modelo 2013. Ele está com 53 mil quilômetros, rodados há pouco, né? Eu comprei com um pouquinho menos de 52 mil. Tem alguns detalhes de arranhões, mas o carro está bem íntegro, alinhado, nunca bateu. As calotas estão bem arranhadas, mas são as originais e são difíceis, tá? Você não encontra isso mais para vender. Eu troquei os pneus dele, botei esses da Michelin, os Energy XM2. As medidas deles são iguais às do Clio, né? 175/70 aro 13, tá? 1.0, 8 válvulas e a 111, são 71 cavalos com álcool, 68 com gasolina. É fraquinho para o dia de hoje, mas adequado à época do propulsor.
O torque dele é em torno de 9,4, 9,1 kgfm, também adequado à sua época. Das opções, esse carro é um carro bastante curioso, porque aqui ou você acha o carro todo pelado, ou você acha o G5. Você não acha um G4 meio termo. E esse daqui ele é curioso, porque ele veio com limpador e desembaçador traseiro, ar-condicionado e sistema de som original, tá? Isso é bastante interessante. Foi um carro comprado para CNPJ na época, pelo que eu pesquisei do passado dele, né? E estava bem conservado. Ele está sujo, ele sujou muito rápido. Vocês podem perceber que o carro está semi-molhado, né? Porque aqui está chovendo muito. Graças a Deus está chovendo, né? Vamos abrir aqui. Você vê que era um carro de mulher pelas unhas aqui, né? Mas em geral o estado do carro está muito bom. Tudo de plástico duro, né? Não tem travas elétricas. Tá? Essa manivela aqui é uma crítica pesada que eu vou fazer ela, porque quando você está com o carro fechado, é difícil de você abrir e fechar o vidro. E ainda mais num carro que normalmente vai ter, a grande maioria vai ser assim, isso daqui é um erro de ergonomia feio, tá? Os espelhos são tranquilos de arrumar, macios, não são digitais, né? De ter que enfiar a mão. Aqui os comandos básicos, né, de faróis, não tem alerta para faróis ligados, botão do desembaçador traseiro, alerta. Vocês vão falar, ele falou que tinha a rádio original, mas não é original, não é original. É da linha Tech da Volkswagen. Esse carro já não tinha mais o rádio montado direitinho, né? O ar-condicionado original, aqui a gente tem uma saidinha de 12 volts, um porta-copos que serve para derrubar a bebida em cima de você. Esse daqui não tem aquele complemento, alguns tem, né, do console. Tem um porta-moedas super chique aqui, só que não. E um porta-celular que se você der uma freada, o celular vai parar no acelerador. Mas é digno, tá? Não tem nada demais. Aqui você vê um pouquinho de Gol G2. A lâmpada do Gol G2 era isso tudo. Aí para economizar em custos botaram esse trambolinho aqui. Tem o espelho retrovisor, não é mais colado ali. Não tem espelho aqui. Isso daqui é baboseira, né? Só tem um espelho. O teto até que não tá muito sujo. Aqui é a parte mais absurda desse carro, mas isso daí ele compartilha com Clio, com Palio, Fire. Cintos que não são retráteis. Eu acho isso o cúmulo, tá? Não tem encosto de cabeça em nenhuma versão. O Trend, o Trend também não tem. Eu não sei se o Trend tem cintos de segurança retráteis. Deveria ter, né? Mas o espaço aqui atrás até que não é ruim, tá? Eu já andei aqui atrás. Normalmente eu ando aqui atrás mais do que na frente nesse carro. Então não é ruim, não é indigno não. E a visibilidade é boa, né? Linha de cintura relativamente baixa para os dias de hoje, né? Aí você vê que como eles empobreceram o carro, né? Os tipos de saída de ar que eles colocaram, que é essas saídas que só é uma peça só, né? Que são uma peça só. O painel é praticamente o padrão dessa categoria, que só tem o tanque e velocímetro. Ele vai ligar aqui o INSP, mas eu vou... porque eu ainda não fiz a revisão nele. Aqui, ó, ele tem temperatura e um econômetro aqui para te dizer até quantos quilômetros por litro ele está fazendo. Aqui é o símbolo do acelerador eletrônico. Na hora que ligar o carro, isso tudo apaga. Aqui outro detalhe de Gol G2, que são as alavanquinhas. E outra que eu acho que vocês vão perceber quando for o teste de movimento, que o volante ele é virado para o vidro, para o lado esquerdo, né? Os pedais não são alinhados ao banco, isso é uma crítica dura para mim. E o volante não é alinhado. E principalmente quando você está sentado assim, como eu estranho muito quando eu venho nesse carro, saio, por exemplo, do Monza, do Up, do Accord, enfim, de qualquer outro carro, do Clio, né? Quando eu tinha o Clio, porque a embreagem dele fica longe, né? A embreagem normal estaria aqui, onde vocês estão vendo, onde está o meu pé. Aqui seria o reto, mas não, você está deslocado para a esquerda, né? Então o que acontece? Você tem um curso mais longo do que o que deveria, né? O freio é muito sensível, tá? Mas é bom, ele para bem, tá? Não trava com facilidade. Regulagem de altura do banco, uma exceção na categoria, talvez o
ponto mais positivo desse carro. Eu também acho uma outra característica positiva, é como o banco levanta. Ele não tem aquela porcaria que o banco vai para frente. O Clio tinha aquilo, o Palio também, e aquilo perdia toda a memória do banco, né? Aqui não, ó, você levanta, ele só levanta o encosto. Ui, caiu. Ele só levanta o encosto, ó. E ele tá fazendo esse barulho porque isso daqui é courino, tá? Então também tem que lubrificar ali embaixo, né? Todo de plástico duro, não aparece metal, né? Mas é tudo plástico. A porta você tem que abaixar o pino. O cinto não tem regulagem, mas tem uma altura ótima, tá? A gente tem que deixar isso bem claro. Sim, a dirigibilidade não é ruim. A caixa, ela é precisa, mas no início você estranha que ela é meio, sabe? Meio molenga, meio esquisita no início. Mas depois, quando você vai engrenando as marchas, elas entram facinho, tá? Mas eu acho que isso é muito questão da posição do motor, que o motor desse carro é longitudinal, o que também faz ele ter um aproveitamento de espaço interno pior, porque ele não é muito pequeno. Esse carro tem quase 4 metros, né? Mas pela posição do motor, isso começa a dar uma atrapalhadinha. Aqui liga o ar, recirculação de ar externa. Aqui uma característica até curiosa, que a maioria dos carros dessa categoria até hoje não tem o fechamento automático, né, da recirculação do ar. O Up não tem, o Clio não tinha, o Palio também não tinha. Esse carro tem. É só apertar o botão e ele fecha. Os botões têm um tato regular. No Clio era molenga, que é durinho. Não é ruim. Né? Então, assim, no vídeo em movimento, acho que eu vou ser bastante crítico, né? Porque esse carro ele tem uma característica que é meio estranha em carros da Volkswagen, que ele é macio. Só que ele é macio, mas ele não tem um bom comportamento dinâmico de curva, entendeu? Eles não conseguiram fazer uma mistura legal, né? Como acontece em outros carros. Então, ele dá uma sensação meio esquisita em velocidades maiores. É um motor mais antigo, né? Isso a gente vai falar aqui na frente. Vou abrir aqui o motor dele. Opa, vamos lá. É pra cá ou é pra cá? Mostra ele pra mim. É pra cá, né? Não, pera aí. Não, pera aí. Vou botar a câmera aqui no chão que é mais fácil. Pra cá. Agora foi. Aqui, gente. Então, aqui é o EA111, que foi lançado aqui no Brasil em 1998. 1.0 8 válvulas, tá? Como todos os Gols dessa geração, a bateria fica numa posição inusitada, né? Tem um ambiente específico somente para ela. Uma característica... Aqui vocês estão vendo o motor longitudinal. O que é o motor longitudinal? Ele está assim, em direção ao carro, né? Entre aspas, reto. O transversal é assim. Que você poderia ter um aproveitamento de espaço interno muito maior. Visto que se você botar ele... Só dar uma virada nele aqui e colocar ele para frente, como deveria ser, né? Ou com os cilindros aqui retos, em relação às rodas, melhoraria muito a questão do espaço interno, porque ele acaba invadindo muito o habitáculo. Mas isso é uma característica desse Gol, né? Todos os Gols são assim. Os coletores dele, o filtro de ar fica escondido aqui embaixo. Outra característica que é meio que típica de carros dos anos 90, a gente chegou até a olhar um Corolla, chegou a olhar um Corsa, e o Corolla também estava bem estragadinho, né? Por fora o carro parecia bonito. Vocês vão deixar eu fazer o vídeo ou eu vou ficar aí piando? Então, e o Corsa também tinha essa característica que eu achei meio que negativa, eu nunca tinha reparado nisso. A admissão de ar do motor, ela fica aqui. Então, é positivo porque o ar frio entra logo. Mas em um dia de temporal, a facilidade de você aspirar água para dentro do motor é muito grande, tá? Aqui a admissão de ar dele. Estão vendo? Então é meio que perigoso, você tem que ter um certo cuidado. Esse carro não tem direção hidráulica, só o ar-condicionado. Uma outra característica que eu penso que é meio que negativa é a posição do sistema do ar-condicionado. Aqui estão as mangueiras, vocês estão podendo observar. E uma parte das mangueiras fica aqui, né, do sistema. A parte de aço dela. É muito fácil de você, às vezes, arrastar o pneu na frente, arrastar a frente do carro e acabar batendo nisso.
né, danificando o sistema de ar-condicionado. Aqui é o radiador, pequenininho, né? Não é um radiador muito grande. E o ventilador dele, né? A parte do sistema do líquido de arrefecimento e o tanquinho de partida frio. Ele tá com o líquido que a gente vai fazer a troca do líquido de arrefecimento. Ele tá fazendo a limpeza, né? Mas assim, para quem precisa de um carro e mora no interior, que normalmente não tem mão de obra qualificada para lidar com um carro mais sofisticado, mais atualizado, esse carro é perfeito, porque ele é muito simples de você mexer, né? É bastante simples. Ao contrário, por exemplo, do Clio, que tinha uma complexidade bem maior. Não é difícil, mas é mais complexo. E como esse motor aqui habitou diversos cofres de motores, né? Ele é muito mais fácil de ser consertado, principalmente por quem às vezes não tem tanto conhecimento em outros motores, né? Um motor bastante simples, as peças são mais baratas, né? Você encontra as peças desse carro em qualquer quitanda, praticamente, é muito fácil. Existem pontos positivos, a dinâmica é um ponto negativo, o acabamento igualmente, mas a gente não pode exigir muito, né? É aquilo que eu falei para vocês no início, esse carro ele virou o pé de boi e não apenas virou o pé de boi. Ele não ficaria em linha pela Volkswagen, né? A Volkswagen queria matar o Gol naquela época. E não deu certo, né? O Gol tá aí sobrevivendo e o Fox tá morrendo agora de vez. Entenderam? Mas é um carrinho bastante interessante. Eu acho que o desenho dele, quando comparado com outros modelos da categoria, é bom. Eu acho ele bonito até. Por mais curioso que isso pareça, ou mais maluco que isso pareça, eu não acho esse carro feio. E ainda vem numa cor menos comum, né? Veio no vermelho flash, por isso que o nome dele é flash. Tem alguns arranhões, mas no geral ele está muito bom. O carro está enxutinho, direitinho, né? Todo organizadinho, né? Também achei curioso da onde sai a água aqui pro limpador traseiro, que é aqui do meio. Ela dá um spray para cá. Isso daqui é de up. Tem brake light também. Então isso daqui está sendo o Flash, esse Gol que vocês vão começar a acompanhar a vida dele a partir de agora. Está com 53 mil quilômetros. Acho que é isso. Se vocês têm alguma dúvida, perguntem aí embaixo. Curtam, compartilhem, discutam aí embaixo. É isso então, pessoal.